foguete. Fala pessoal, beleza? Esse daqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai discutir, uma vez que o Estado decida que a vacina é compulsória, que medidas ele deveria adotar? Essa é uma questão muito importante. Primeiro, porque você pode até chegar à conclusão de que o Estado deve vacinar compulsoriamente os indivíduos. Até aí é tranquilo. Agora, dali para a seleção dos meios coercitivos é muito mais complexo. A gente pode começar fazendo do mais alto até o mais baixo. O primeiro nível máximo, seria a prisão. Mas dentro do sistema jurídico brasileiro, prender funciona? Vamos supor, você chega e move uma ação penal contra a pessoa que deixou de se vacinar. Ainda que essa pessoa seja condenada, no melhor dos mundos, isso tudo não vai interferir no fato de que a execução da pena vai começar daqui a muitos anos depois dessa pandemia. Nesse meio tempo, ou essa pessoa já pegou Covid, ou ela já morreu em virtude de Covid, se ela se manteve sem desejar fazer a vacinação, participar da vacinação. Então, qual foi a utilidade prática de você criminalizar não se vacinar, por exemplo? Em segundo lugar, mesmo que você, porventura, tivesse uma prisão preventiva ou alguma coisa assim, porque alguém não se vacinou, seria no mínimo estranho, porque basicamente a jurisprudência ultimamente tem determinado, na verdade, a soltura das pessoas, principalmente as que não estão lá por conta de crime violento, para com que elas não peguem Covid nos presídios. Então o que ia acontecer? Pelo sujeito não ter se vacinado, ele é enviado para o presídio e eventualmente pega a Covid lá. Também atendeu a finalidade do Estado? Não, também não. Então a gente já pode partir do pressuposto de que prender pessoas por não se vacinar não é uma medida muito razoável, certo? A segunda medida que a gente pode considerar seria a vacinação literalmente compulsória. Chegar com uma agulha lá e pá, vacinar todo mundo. Vale a pena? Sinceramente? Você deslocar recursos do Estado que poderiam estar sendo utilizados em pessoas que querem ser vacinadas para você vacinar compulsoriamente determinados indivíduos? Ou seja, você vai de certa forma estar criando um serviço delivery de vacina. Porque eu simplesmente não preciso ir, vocês vêm até mim, eu não preciso pegar a fila eventualmente. Não faz sentido você destinar recursos que podem estar ajudando pessoas que querem colaborar para destinar para pessoas que não querem colaborar. Então, na minha visão, também não compensa você fazer um sistema de vacinação compulsória no sentido de chegar e já meter a agulha em todo mundo. Então você vai poder pensar: multa, porque os instrumentos já estão quase acabando. Se o Estado resolve multar, vamos imaginar, ele vai iniciar um processo administrativo. Depois desse processo administrativo, cabe recurso administrativo. E aí, depois desse recurso administrativo, você inicia uma execução fiscal. Ainda tem prazo para embargos. Quando você chegar no momento em que finalmente esse indivíduo for obrigado a pagar essa multa, basicamente já se passou tanto tempo que, mais uma vez, ou ele morreu de Covid, ou ele já pegou e, de certa maneira, está vacinado. Então também não é um meio que me parece muito eficaz. A multa tem a vantagem de poder ser utilizada com outros mecanismos para se alcançar algum resultado prático. Mas ela isoladamente não possui tanta força, se você for pensar. Então, o que eu recomendo? A utilização de meios compulsórios que sejam imediatos, que alterem a vida das pessoas. Em que sentido? Suspensão de CNH, recolhimento de passaporte e coisas do tipo. A suspensão de CNH, eu acho que ela produz alguns resultados bem interessantes. Muita gente, no Brasil principalmente, por algum motivo, elas adoram dirigir. Eu, por exemplo, eu odeio, eu ia continuar sem tomar vacina, se fosse o meu caso.
Mas, enfim, essas pessoas, ou por necessidade, ou por trabalho, ou por qualquer outra coisa, elas acabam necessitando dirigir. E para o brasileiro ter esse downgrade de ter que usar ônibus é quase um inferno às vezes, na visão de algumas pessoas. Então, eu acho que teria um efeito psicológico interessante. Mas o problema dessa medida é que ela não pega todo mundo. Muita gente ou não tem carro ou não tem carteira, e às vezes tem carro e não tem carteira. Mas enfim, outras medidas como, por exemplo, o recolhimento de passaporte, não sei. Eu creio que no futuro os países só vão permitir a viagem a partir do momento que o passageiro já foi devidamente vacinado. Vai ser igual a algumas vacinas internacionais, vacinas que você tem que tomar para fazer determinadas viagens internacionais, geralmente febre amarela ou coisas do tipo. A grande questão é quais serão os mecanismos que o Estado utilizará caso entenda que a vacinação para a Covid deve ser compulsória. E isso é uma questão muito interessante. Ao longo do tempo, a gente vai ver, provavelmente até o final do ano já vão ter o processo de aprovação da vacina já vai ter sido iniciado, e aí a gente vai acompanhar o andar da carruagem. Mas é uma questão regulatória muito interessante, principalmente porque você não tem um manual para garantir exatamente o que vai acontecer. Agora, uma coisa é importante, seja qual for a sanção, ela deve ser suficiente para desestimular aqueles que estão em dúvida entre tomar ou não tomar a vacina. Aqueles que já estão com a cabeça feita, eles provavelmente continuarão com a cabeça feita. Não é esse o tipo de público que você tem que sensibilizar. Você deve buscar, pelo contrário, aquelas pessoas que ainda estão pensando entre tomar a vacina e não tomar a vacina. Essas pessoas ainda vão ser sensibilizadas por argumentos, seja de multa, de prisão ou de qualquer outra coisa, mas é necessário pensar qual das ferramentas do Estado é a que se adequa melhor ao caso concreto. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e de outros aqui do canal, curta, comente, compartilhe e principalmente participe das discussões, envie dúvidas, sugestões. É muito interessante saber o que as pessoas pensam em relação a isso. Tudo bem? Valeu, gente!